tambores agora. Nós os pedimos com insistência. Nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam isso é natural, a fim de que nada passe de imutável. Cumprimentando novamente meus amigos, meus companheiros, eu fiz questão de iniciar com essa expressão de Bertolt Brecht, porque significa muito o momento que nós vivemos. O país está à deriva, o nosso Estado envolvido em criminalidade, o Poder Judiciário moroso, num caudilho que traz insegurança, que traz medo, que traz uma sociedade coagida. No Brasil do faz de conta, diante dessa situação, as autoridades públicas utilizam-se da impunidade como mote para todo tipo de violação de direitos. E o advogado que luta por justiça, o profissional que tem a função social de trazer democracia, de fazer com que o judiciário se movimente, é aquele profissional que é injustiçado no exercício da sua profissão. Os exemplos são aos montes. No estado do Acre, um juiz criminal da vara criminal, um juiz criminal da comarca de Feijó, lacra o cartório criminal, cerra as portas, cria um guichê vergonhoso para atendimento à sociedade e para atendimento ao advogado. A desculpa é medo. O juiz criminal que faz audiência com a pistola na mesa, o juiz criminal que é ex-delegado de polícia, tem medo do cidadão, tem medo do advogado, tem medo daquele que ele presta serviço. Ele lacra o cartório. E há meses, há muitos meses, a OAB luta na presidência do TJ, a OAB luta na Corregedoria de Justiça, Geral de Justiça, a OAB luta no Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário não faz absolutamente nada para aquela vergonha que acontece na comarca de Feijó. A ausência de legitimidade desse poder, um poder monárquico, um poder onde o juiz é um servidor público que não tem que prestar conta de nada, de meta, de objetivo, de produção, não precisa frequentar cartório, porque absolutamente nada é feito em desfavor ou em favor, minto, não em desfavor da autoridade, em favor da sociedade. E o Brasil é uma pantomima, meus amigos. Não à toa que a gente vê com muita vergonha a presidente do Supremo Tribunal Federal cantando que o samba não pode morrer. Mas aquele samba que foi criado no morro, é exatamente naquele morro que ela está cantando que as pessoas morrem. Que crianças são assassinadas por bala perdida. Que ontem mesmo, enquanto ela cantava, 2 policiais, 2 soldados foram assassinados defendendo a sociedade. A distância do Poder Judiciário da realidade brasileira. Mas a gente não precisa ir longe, não. É a distância do Poder Judiciário acriano com a realidade acriana. É nessa cidade da justiça, é nesse nome da cidade da justiça que se praticam as injustiças com os cidadãos usuários do Poder Judiciário que ficam porta fora. Que quando tem que entrar aqui, não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade à cidade da justiça. Não se respeita acesso à justiça nesse tribunal. Não se respeita a acessibilidade, não se respeita cidadão, usuário do serviço público, que tem que tomar um banho de lama para entrar e se utilizar do serviço que ele paga muito caro. Muito bem. É no estado do Acre que, em nome da luta contra a criminalidade,
Os advogados simplesmente não conseguem ter acesso aos seus clientes nos presídios. E não há cristão, não há OAB, não há que consiga resolver isso administrativamente. Tal qual a luta contra o juiz de Feijó. No caso dos presídios, tivemos que entrar com um mandado de segurança para garantir que aquele cidadão tenha uma defesa plena, que o advogado consiga exercer sua profissão de forma altaneira. E é no estado do Acre que as delegacias de polícia são verdadeiros palcos de abuso de poder. Há 10 anos estamos à frente da OAB. E me lembro muito bem, Elaine, quando em Acrelândia fizemos um desagravo público dentro das dependências da delegacia daquela comarca. Porque um profissional, salvo engano foi você mesmo, expulsa com um fuzil na mão da Força Nacional, expulsa da sala quando estava atendendo um cliente. Doutora Elaine, fizemos um desagravo dentro da delegacia. E hoje mais uma vez se repete. E hoje, doutor Romano, eu tive notícias de tortura dentro da delegacia em Rio Branco. Os delegados de polícia se acham acima da lei. É o que aconteceu com a doutora Edilene, que teve violado o seu ambiente de trabalho. E o nosso estatuto é muito claro. Ele jamais poderia alegar que não tinha placa, que não tinha visibilidade, que não tinha como saber, embora ela tenha alertado no momento do cumprimento da diligência. Porque o nosso estatuto fala que é o escritório e qualquer local de trabalho. Se o legislador fez questão de diferenciar escritório de local de trabalho, bastava ela dizer que aqui é o meu local de trabalho, para que fosse garantida a inviolabilidade do seu trabalho, do seu domicílio profissional e de todo o aparato que foi apreendido de forma arbitrária. A ousadia do delegado de Polícia Civil Marcos Frank da Costa e Silva, que fica expresso, Marcos Frank da Costa e Silva, é gritante a ousadia desse que jurou defender a Constituição Federal. Porque não bastasse violar nosso estatuto, a nossa lei federal, comumente relegada por autoridades públicas, ele fez questão ainda de desobedecer a ordem do magistrado da 4ª Vara Criminal dessa comarca, que no seu mandado, na ordem judicial, adverte expressamente, e é importante ler: caso seja constatado que no local funciona o escritório de advocacia da representada e venham ser apreendidos documentos que dizem respeito ao exercício de sua profissão, a autoridade policial deverá, não é poderá, deverá comunicar previamente e não posteriormente a Ordem dos Advogados do Brasil. E repito, a advogada colega falou: aqui é meu ambiente de trabalho, e cinicamente no relatório eles não constaram a foto onde ficava caracterizado o seu ambiente de trabalho, a mesa, o computador, o telefone, cinicamente, para dizer que não era o seu ambiente de trabalho. É uma autoridade pública que não respeita advogado, que não respeita juiz, que não respeita lei. E para esse tipo de autoridade, o veemente repúdio da advocacia acreana. Muito bem. E o nosso recado, não vão calar a advocacia. Não vão calar a advocacia acreana. A advocacia acreana libertária é ousada, positivamente ousada, e é contemporânea, é vanguardista. A lei estadual que foi aqui, eu digo aqui, faço homenagem ao Thales Vinícius, é inédita no país. Todos os presidentes seccionais, da menor como Roraima, São Paulo, pediram o projeto e estão tentando lá. O que nós conseguimos aqui, essa autoridade, doutora Edilene, não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Saibam, todas as autoridades públicas, aquelas que não cumprem com a sua função constitucional.
a Ordem dos Advogados do Brasil, a Advocacia Acreana, continuará defendendo justiça, fazendo justiça, lutando pela Constituição, pelas leis e pela cidadania. E cidadania se faz sim com respeito às prerrogativas profissionais, porque nós somos a voz do cidadão. Nós somos aquele que não tem voz perante os poderes públicos. E atuaremos como sempre atuamos, seja no aspecto da história brasileira, seja na história recente do nosso Estado. Não vão calar a Advocacia Acreana. Doutora Edilene Advíncula, receba a solidariedade da nossa instituição. Saiba que jamais tergiversaremos nas nossas prerrogativas profissionais, nos nossos direitos profissionais, na nossa necessária liberdade de atuação por um país realmente decente, justo e moral. Sinta-se desagravada. Viva a advocacia! Prerrogativa é inegociável! Declaro encerrada a presente solenidade de desagravo.